Eu estava sentada na terceira fileira a contar de trás. Foi nesse momento que entendi exatamente o que a minha filha pensava de mim. Não nos fundos da igreja, entenda bem. Nos fundos do salão de festas. Atrás dos primos com quem ela mal falava, atrás do novo marido da colega de faculdade, que ela tinha visto umas 2 vezes na vida. Atrás de uma mesa redonda coberta, com uma toalha de linho marfim, uma mesa que foi colocada tão perto da porta da cozinha que eu sentia o cheiro das bandejas de comida sempre que alguém passava por ela. Eu tinha dirigido por 4 horas, vindo de Juiz de Fora. Estava usando o meu melhor vestido azul marinho, aquele que eu mesma tinha passado a ferro 2 vezes na noite anterior. E lá estava eu, na mesa 14, com pessoas cujos nomes eu não conhecia e que também não sabiam o meu. A minha filha não tinha colocado o cartão com o meu nome ali por acidente. Eu soube disso no instante em que a vi do outro lado do salão. Ela estava em pé na mesa dos noivos, usando um vestido que eu tinha ajudado a pagar. A mão do seu novo marido repousava na base das costas dela. E os olhos dela passaram por mim, sem parar. Da mesma forma que o nosso olhar passa por um móvel que já deixamos de notar, peguei a minha taça de água e tomei um gole devagar. A minha mão estava firme. Isso me surpreendeu. O nome dela era Clara. Ela tinha 34 anos. Era consultora de marketing em Belo Horizonte. E estava casada havia aproximadamente 2 horas e 40 minutos. O marido dela, Diego, era agradável. Agradável da mesma forma que relógios caros são agradáveis. Brilhante por fora e difícil de ler. Ele trabalhava com o mercado imobiliário comercial e dizia coisas como: nós estamos construindo algo grandioso, sem nunca especificar o que era esse algo. Eu tinha 67 anos. Eu havia me aposentado 2 anos antes. Depois de 31 anos trabalhando como enfermeira-chefe no Hospital das Clínicas. Eu nunca tinha me casado de novo depois que o pai de Clara faleceu. Eu aprendi a administrar o meu dinheiro com cuidado, a investir de forma modesta, a viver uma vida limpa e honesta. Eu também havia, ao longo dos últimos 18 meses, feito 47 transferências bancárias separadas para minha filha e para o marido dela, totalizando um valor que eu não vou dizer em voz alta, porque até hoje, só de pensar nisso o meu peito fica oco. Eu fiz isso em silêncio, sem reclamar, porque a Clara pediu e porque eu dizia a mim mesma que é isso que as mães fazem. A cerimônia tinha sido linda. Uma fazenda chique na região de montanhas perto de Nova Lima, com colinas verdes e luzinhas penduradas entre velhas vigas de madeira. Eu tinha chorado quando ela entrou acompanhada, não apenas por sentimentalismo, mas por algo mais profundo, algo que se parecia com amor e trazia a sensação de alívio. A minha menina, tendo o momento dela, eu tinha me sentado na 7ª fileira durante a cerimônia, o que eu achei estranho, mas me convenci de que eles estavam guardando as primeiras fileiras para a família do Diego, que era maior. Foi só quando o mapa de assentos da festa foi colocado na entrada que eu senti o primeiro calafrio de compreensão me atravessar. Eu fui colocada longe das mesas da família. A tia da Clara e 2 primos estavam na mesa 3, bem na frente. Os pais do Diego ancoravam a mesa 1. Os padrinhos e madrinhas se espalhavam pelas mesas 2 a 4. A única mãe viva dela, a mulher que preencheu cheque atrás de cheque durante 14 meses. Eu estava na mesa 14. Eu não fiz escândalo. Encontrei o meu lugar. Apresentei-me ao casal ao meu lado, um colega de trabalho distante do Diego e a esposa dele, ambos perfeitamente gentis e completamente alheios a tudo, e eu sorri durante o primeiro prato. Mas a mente continua trabalhando, mesmo quando o rosto fica paralisado. Pensei na primeira transferência. 11 meses depois que Clara e Diego se mudaram para Belo Horizonte, ela tinha me ligado em uma tarde de domingo, com aquela voz mansa e específica. O tom que ela reservava para pedir coisas. O Diego estava entre um negócio e outro, ela disse. Seria apenas temporário. Eles precisavam de ajuda para cobrir o depósito de um apartamento novo. Algo mais perto do escritório dele. Algo que o ajudaria a fechar contratos com clientes. Era um empréstimo. Ela prometeu que pagaria de volta até a primavera. A primavera chegou. Nenhum pagamento, nenhuma menção ao assunto. Depois veio o carro. O contrato de aluguel do carro do Diego tinha acabado.
E em vez de pegar um modelo mais barato, eles precisavam de um dinheiro rápido para garantir um modelo mais novo. Depois, o computador de trabalho da Clara estragou, e ela precisava de um substituto imediatamente, porque toda a carreira dela estava naquela máquina. Depois, uma conta médica que eles não esperavam. Depois, um problema com os impostos. E depois, cursos de aperfeiçoamento que o Diego tinha certeza de que iriam triplicar a renda dele em um ano. Todas as vezes ela ligava num domingo. Todas as vezes, a voz dela carregava aquela mesma mansidão. Todas as vezes, eu dizia a mim mesma, é isso que as mães fazem. 47 transferências. 18 meses. As saladas chegaram e eu comia minha devagar, observando o salão. Clara riu de algo que Diego sussurrou no ouvido dela. O vestido dela brilhava maravilhosamente sob a luz. Eu tinha contribuído com R$ 35.000 para aquele vestido. E para os ajustes no véu que ela mudou de ideia 2 vezes. Eu não fui chamada para ficar ao lado dela nas fotos. Eu não recebi uma flor para prender na roupa. Eu fui agradecida no panfleto da cerimônia com uma única linha. O meu nome espremido entre a floricultura e a equipe de som. A noiva e o noivo gostariam de agradecer aos fornecedores e familiares pelo apoio. Eu estava listada entre a floricultura e a equipe de som. Quando os brindes começaram, o pai do Diego se levantou e falou por 6 minutos sobre o filho, com a facilidade de um homem que nunca duvidou do seu lugar naquele ambiente. A mãe do Diego chorou daquele jeito bom, o jeito que faz todo mundo sorrir. A madrinha de honra contou uma história sobre a Clara na faculdade que fez o salão rir. E então o padrinho bateu com um garfo na taça, ergueu o copo e disse algo sobre o amor ser um esporte de equipe, e todos beberam. Eu esperei. Ninguém me pediu para falar nada. Ninguém me avisou que eu não seria chamada. Eu simplesmente não estava na programação. A mulher ao meu lado, a esposa do colega de trabalho, inclinou-se gentilmente. Você é a mãe da noiva? Ela sussurrou. Isso, eu disse. Ela olhou para a frente do salão e depois voltou a olhar para mim, com uma expressão que tentou disfarçar rapidamente. Ela está linda, a mulher disse. Está mesmo, eu concordei. A banda começou a tocar depois do jantar. Dancei uma vez com um homem que eu não conhecia, que me tirou para dançar por pura educação, e depois voltei a me sentar. Clara e Diego circularam pelo salão, cumprimentando as mesas, trabalhando como políticos em campanha. Quando chegaram à mesa 14, Clara me abraçou rapidamente. O rosto dela quase não encostou no meu. A atenção dela já estava indo além do meu ombro. Tudo bem por aqui? Ela perguntou. E eu percebi. Ela não esperou pela resposta. Dirigi de volta para o meu hotel sozinha às 9h15 da noite. O casamento ainda estava acontecendo. Sentei na beira da cama, no meu vestido azul marinho, e eu não chorei. Pensei nas 47 transferências. Pensei nas ligações de domingo. Pensei no panfleto e na floricultura e na equipe de som. E pensei em mais uma coisa, algo que estava me incomodando havia 3 semanas, mas que eu tinha escolhido ignorar. 3 semanas antes do casamento, eu tinha recebido uma ligação do meu gerente financeiro, um homem metódico e cuidadoso chamado Roberto, que administrava as minhas contas de aposentadoria desde que deixei o hospital. Ele tinha sinalizado uma consulta suspeita. Alguém tinha enviado um pedido ao banco, solicitando informações sobre opções de saque antecipado da minha previdência privada. O pedido usava o meu nome, a minha data de nascimento e o meu endereço. Mas o número de telefone de contato fornecido não era o meu. O Roberto tinha bloqueado a ação antes que algo acontecesse. Ele me ligou imediatamente, pedindo desculpas, medindo muito bem as palavras. Eu não tinha comentado nada com a Clara. Eu dizia a mim mesma que provavelmente era um erro, um vazamento de dados, algo administrativo. Eu dizia isso a mim mesma, porque não queria acreditar na outra opção. Sentada naquela cama de hotel, com o meu vestido azul bem passado, eu parei de contar mentiras a mim mesma. Peguei o celular. Olhei para o número que o Roberto tinha me encaminhado do formulário do banco. Eu não o reconhecia. Digitei o número na internet para pesquisar. O resultado que apareceu foi de um código de área de Belo Horizonte, registrado em uma conta de empresa. O nome da empresa era Diego Gomes Consultoria Imobiliária. As iniciais do Diego. A área de trabalho do Diego.
As minhas mãos não tremeram. Elas ficaram muito firmes, do mesmo jeito que ficavam na unidade de terapia intensiva quando os sinais vitais de um paciente começavam a cair e eu precisava pensar com clareza e agir rápido. Coloquei o telefone sobre a colcha da cama. Olhei para o meu reflexo na janela escura do quarto. Uma mulher de 67 anos, de vestido azul, que dirigiu 4 horas para se sentar na mesa 14 e ter o seu nome listado entre uma floricultura e uma equipe de som. Peguei o celular de volta e liguei para o Roberto. Ele atendeu no segundo toque, surpreso com a hora. Eu disse a ele que precisava fazer 3 coisas assim que o banco abrisse na segunda-feira. Cancelar todos os pagamentos automáticos conectados às contas da minha filha, bloquear as minhas contas de investimento e adicionar uma etapa de segurança que exigisse a minha confirmação direta e por voz para qualquer pedido de saque. Além de registrar aquela tentativa de acesso anterior no setor de fraudes da instituição, o Roberto ficou calado por um momento. Depois disse: "Deixarei tudo pronto antes das 9 da manhã." Eu agradeci, desliguei e fiquei sentada no silêncio do quarto de hotel por um longo tempo. A viagem de volta para Juiz de Fora na manhã seguinte pareceu limpa, da mesma forma que o ar fica depois de uma longa chuva. As montanhas saindo da cidade erguiam-se verdes e douradas sob a luz da manhã, e eu mantive as 2 mãos no volante, deixando a minha mente pensar com clareza pela primeira vez em meses. Eu não estava com raiva, exatamente. A raiva é barulhenta, e eu nunca fui uma mulher espalhafatosa. O que eu sentia era algo mais parecido com uma porta se fechando. Suavemente, mas em definitivo. A segunda-feira foi tranquila. O Roberto confirmou que tudo tinha sido executado. Transferências automáticas canceladas. Contas bloqueadas. Registro de fraude arquivado. Passei um café para mim e sentei à mesa da cozinha para ler as notícias. E pela primeira vez em 18 meses, o meu domingo não tinha sido interrompido pelo tom manso da minha filha pedindo alguma coisa. Na terça-feira, as ligações começaram. A primeira foi do Diego. Deixei cair na caixa postal. Ele deixou um recado com um tom falsamente casual, perguntando se eu tinha notado algum problema com uma transferência recorrente que parecia não ter entrado. Ele falou como um homem descrevendo um pequeno vazamento, algo menor que outra pessoa consertaria. Eu não retornei a ligação. Na tarde de quarta-feira, a Clara ligou. 3 vezes em 2 horas. Na quarta ligação, eu atendi. "Mãe." A voz dela estava diferente agora. O tom manso tinha desaparecido, substituído por algo tenso e controlado. "Temos um problema com as transferências." O Diego verificou e nada caiu desde domingo. O pagamento automático do aluguel foi rejeitado. "Eu sei", eu disse. Uma pausa. "Como assim, você sabe?" "E eu as cancelei, Clara." O silêncio se esticou entre nós como algo físico. Eu conseguia escutar a respiração dela, rápida e ofegante. "Você cancelou?" Ela repetiu. "Todas as 47 transferências ativas." "Sim, mãe, nós temos contas para pagar esta semana." O Diego tem um jantar com um cliente na sexta-feira, que ele já tinha confirmado, e o cartão da conta conjunta. "Isso não é mais problema meu", eu disse. A postura contida dela quebrou. "Qual é o seu problema? Você está fazendo isso por causa do mapa de assentos da festa, não é? Por causa de onde te colocamos." "Mãe, aquilo foi a organizadora do espaço. Nós avisamos para você." "Clara." A minha voz estava serena. Eu havia praticado a serenidade por 31 anos em quartos de hospital, onde manter a calma salvava vidas. "Eu não estou fazendo isso por causa do seu mapa de assentos. Eu estou fazendo isso porque descobri que alguém tentou sacar o meu fundo de aposentadoria usando as minhas informações pessoais e um número de telefone registrado na empresa de consultoria do Diego." Outro silêncio, mais longo dessa vez. "Isso foi." Ela começou. "Não faça isso", eu disse baixo. "Por favor, não termine essa frase com algo do qual não teremos como voltar depois." Ela não terminou. Eu continuei. "Eu mandei dinheiro todas as vezes que você me ligou em um domingo por 18 meses. Eu ajudei com o seu aluguel, com o seu carro, os cursos do Diego, o seu computador, os seus impostos e o seu vestido de noiva. Eu fiz tudo isso sem reclamar, porque eu te amo."
E por que eu achava que você precisava de mim? Mas, sentada na mesa 14 no sábado, listada no panfleto ao lado da equipe de som, eu entendi uma coisa. Você não precisa de mim. Você simplesmente estava me usando. E existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Quando ela finalmente falou, a voz dela estava muito pequena. Nós estamos passando dificuldade, mãe. Você não entende a pressão que o Diego está sofrendo. Eu entendo de pressão? Eu respondi. Trabalhei 31 anos na terapia intensiva. O que eu tenho menos paciência é ser tratada como um banco em vez de uma pessoa. Ela começou a chorar. Eu apenas ouvi sem interromper, da mesma forma que eu ouvia os familiares nas salas de espera. Quando o choro diminuiu, eu falei: eu te amo, Clara. Eu sempre vou te amar. Mas eu não vou financiar uma vida que não tem lugar para mim na mesa. Eu deixei essas palavras assentarem. Ligue-me quando estiver pronta para conversarmos com honestidade. Não sobre dinheiro, sobre nós. Desliguei e terminei de beber o meu café. As semanas seguintes foram estranhas. Daquela forma que curar feridas sempre é estranho, desconfortável e necessário em medidas iguais. Clara enviou 2 mensagens longas pelo celular, que eu li com atenção, mas não respondi imediatamente. O Diego ligou mais uma vez. A voz dele sem aquele tom relaxado que ele tinha usado antes. Havia algo mais duro por baixo. Deixei ir para a caixa postal. O recado dizia que eles estavam conversando com alguém sobre as opções legais deles. Encaminhei o áudio para o Roberto e pedi para ele enviar aquilo para o setor de fraudes, junto com a documentação do pedido de saque da Previdência. O Roberto me ligou em menos de 1 hora. Dona Helena, ele disse com cuidado: estes documentos são provas pesadas. A tentativa de saque na sua previdência privada, combinada com esse recado de voz, conta uma história muito específica. A senhora deveria pensar em procurar uma advogada. Marquei uma consulta para a quinta-feira seguinte com uma mulher chamada Patrícia Assis, uma advogada especialista em direito de família e sucessões, cujo nome eu já tinha ouvido 2 vezes nas conversas entre as minhas antigas colegas de enfermagem. Ela era perspicaz e não tinha pressa. Ouviu a história toda sem interromper. Quando terminei, ela olhou para os documentos que eu tinha levado e assinou devagar com a cabeça. A senhora teve sorte do seu gerente ter bloqueado esse pedido, ela disse. O que eles estavam tentando fazer levaria meses para ser desfeito judicialmente se tivesse passado. A senhora teria arcado com a responsabilidade. Ela olhou firme para mim. A senhora fez a coisa certa, na ordem certa. Agora vamos garantir que tudo fique exatamente assim. Ela me ajudou a atualizar os meus documentos de procuração, a revisar as minhas declarações de beneficiários e adicionar mais uma camada de proteção ao planejamento da minha herança para garantir que qualquer tentativa futura não autorizada fosse rastreável por meios legais. Ao sair do escritório dela, caminhando sob o ar fresco de novembro, senti algo que eu não sentia há mais tempo do que poderia contar. Senti que a minha vida me pertencia. A minha vizinha, Dona Beatriz, notou a mudança antes mesmo que eu pudesse explicar em palavras. Ela me encontrou numa manhã de sábado. Eu estava arrancando ervas daninhas perto da calçada de casa, algo que eu vinha querendo fazer desde a primavera, mas nunca parecia ter energia para começar. Você está diferente, ela disse por cima da cerca baixa, segurando uma xícara de café com as 2 mãos. Mais leve. Estou me sentindo mais leve, eu respondi. Ela acenou como se entendesse tudo sem precisar dos detalhes. A dona Beatriz tinha criado 3 filhos sozinha, depois que o marido foi embora, e ela tinha desenvolvido o faro para reconhecer quando uma mulher finalmente deixava de carregar um peso que não era dela. Comprei para mim um bom par de tênis de caminhada, o tipo de coisa que eu sempre achei um luxo desnecessário, e comecei a caminhar pelo calçadão às margens do rio 3 manhãs por semana. Entrei para um clube de leitura na biblioteca municipal que se reunia nas noites de quinta-feira. Liguei para minha velha colega de enfermagem, Joana, e fizemos planos para subir até Tiradentes, para um fim de semana prolongado em dezembro, algo que a gente vivia dizendo que faria, mas adiávamos havia 2 anos. Fiz a reserva da pousada antes mesmo de terminarmos a ligação. A Clara me procurou na metade de novembro. Não foi mensagem de texto desta vez, mas uma ligação, numa noite de terça-feira. A voz dela, quando eu atendi,
Estava mais baixa do que eu jamais a tinha ouvido, limpa daquele tom que ela usava quando queria alguma coisa. Posso ir te ver? Ela perguntou. Ela dirigiu até aqui num sábado, sozinha. Siamo Diego. Ela sentou-se à mesa da minha cozinha, com as mãos segurando firme uma xícara de chá. E ela parecia menor do que no dia do casamento. Menor e mais verdadeira. O penteado caro tinha sumido. E o cabelo dela estava simplesmente preso para trás, do jeito que ela costumava usar na faculdade. Antes de se mudar para Belo Horizonte, antes de criar essa versão que ela vinha tentando construir, eu não sabia sobre o saque da sua aposentadoria, ela disse. E então, antes que eu pudesse responder, quer dizer, eu sabia que o Diego estava pesquisando algumas opções. Ele me disse que era só uma pesquisa. Eu não fiz as perguntas que deveria ter feito. Eu esperei. Eu venho dizendo a mim mesma há 2 anos que nós estávamos apenas passando por uma fase ruim temporária. Ela olhou para a xícara de chá. Mas acho que eu parei de perguntar de onde vinha o dinheiro porque eu não queria saber a resposta. Ela levantou os olhos para mim. Você merecia algo melhor do que a mesa 14, mãe. Você merecia algo melhor do que tudo aquilo. A cozinha estava em silêncio, exceto pelos pequenos barulhos que uma casa faz quando é quente e bem cuidada. O que está acontecendo com o Diego? Eu perguntei. Ela suspirou devagar. Nós estamos fazendo terapia, separados e juntos. Ele está se tratando. É complicado. Havia dívidas que eu não conhecia. A tentativa de mexer na sua conta foi ele tentando sair de um buraco que cavou antes mesmo de nos casarmos. E que ele não me contou. Ela apertou os lábios. Eu não estou inventando desculpas para ele. Ou para mim mesma. Eu também fiz escolhas. Foi muito difícil para ela dizer aquilo. Eu pude ver no rosto dela. E eu dei valor a isso. O que você precisa de mim, Clara? Eu perguntei. Não o que você quer. O que você precisa? Ela olhou para mim por um longo tempo. Eu só preciso saber que você ainda é a minha mãe. Nós não terminamos aqui, eu disse. Mas estamos recomeçando a partir de um lugar mais honesto. Ela concordou com a cabeça. Os olhos dela brilhavam. Consegui uma consultora financeira por indicação do centro de terapia. Ela está me ajudando a entender como estão as coisas de verdade e como construir algo real. Um sorriso pequeno e desarmado surgiu no rosto dela. Eu fiz o meu próprio orçamento pela primeira vez. Eu mesma parei e fiz as contas. Foi apavorante, mas também muito esclarecedor. É sempre assim que acontece, eu disse. Ficamos sentadas juntas por mais 1 hora. E a conversa não foi fácil nem suave, mas foi verdadeira. Foi a conversa mais verdadeira que tivemos em muito tempo. Mais tempo do que eu gostaria de contar. Quando ela se levantou para ir embora, ela me abraçou na porta da frente. Um abraço de verdade. O tipo de abraço que não tem intenções ocultas. Me desculpe, mãe, ela disse com o rosto no meu ombro. Eu sei, eu respondi. Eu também. Observei o carro dela desaparecer pela rua. E então fiquei na varanda por mais um tempo, ouvindo o bairro, um cachorro latindo ao longe. Crianças brincando no quintal, 2 casas abaixo. Os barulhos comuns e limpos de uma tarde de terça-feira. Eu não estava esperando por nada. Eu não estava com medo de nada. Eu estava simplesmente ali, de pé, na minha própria vida, no espaço que eu havia recuperado para mim mesma, e eu estava respirando sem aquele peso constante que tinha se instalado no meu peito, tão devagar que eu tinha esquecido como era não senti-lo. Entrei em casa e liguei para a Joana para confirmar a pousada em Tiradentes. Conversamos por 40 minutos sobre qual igreja histórica visitar primeiro, se deveríamos levar jogos de tabuleiro, e quem ficaria responsável por comprar as coisas do café? Rimos de uma coisa que a Joana lembrou de 30 anos atrás, lá da sala de descanso do Hospital das Clínicas. E por um momento, eu estava lá no passado e também inteiramente no presente. As 2 coisas ao mesmo tempo. É assim que a vida fica, quando você não gasta toda a sua energia sustentando a vida de outra pessoa. Naquela noite, eu fiz uma panela de sopa com legumes frescos, daquelas que exigem tempo e atenção. E eu comi na minha própria mesa, com o rádio ligado e o abajur aceso. E nenhuma ligação no telefone, com aquele tom manso de domingo. Eu passei quase 2 anos sendo necessária. O que eu tinha esquecido, e o que eu estava lembrando aos poucos, como o nome de uma música que você sabia de cor. Era como era bom não ser necessária.
Não ser útil. Não ser uma transferência bancária prestes a acontecer. Ser apenas eu mesma. Apenas uma mulher na sua própria mesa, na sua própria casa acolhedora, comendo a sopa que ela fez só porque teve vontade, sem nenhum outro lugar onde precisasse estar. Levei muito tempo para entender que dar sem limites não é a mesma coisa que amor. Eu confundi as duas coisas por tanto tempo que a confusão parecia sabedoria. Existe uma versão da generosidade que, na verdade, é apenas medo. Medo de ser deixada de fora. Medo de ser amada com condições. Medo de que, se você parar de fornecer, as pessoas que você ama deixem de te enxergar. Eu vivi dentro desse medo por 18 meses. E antes disso, de formas mais silenciosas, por muito mais tempo. Mas o medo vestido de devoção ainda tem cheiro de medo. E ele não te mantém aquecida. A minha filha estava aprendendo a se levantar sozinha. Eu podia ver isso nela. A nova postura, ainda instável, de alguém usando músculos que negligenciou por tempo demais. Isso levaria tempo. Não seria perfeito. Haveria recaídas das quais eu ouviria falar, e outras das quais eu não saberia. Mas eu não seria mais o chão em que ela cairia. Eu seria algo mais firme e mais honesto do que isso. Eu seria a pessoa de pé, a uma certa distância, acreditando que ela conseguiria cobrir essa distância por conta própria. Lavei a minha tigela, sequei e guardei no armário, no seu devido lugar. Fui até o roupeiro do corredor e peguei o meu tênis novo de caminhada, ainda na caixa. Eu estava querendo amaciar, nos antes da viagem para Tiradentes. Calcei os tênis, caminhei de um lado para o outro, na cozinha 2 vezes, sentindo a firmeza da sola nova, a aderência segura de algo que se ajusta perfeitamente e que foi construído para durar. Lá fora, o céu de novembro tinha assumido a cor de chumbo. As árvores estavam despidas de folhas, revelando a sua forma verdadeira, nuas e limpas, e ainda de pé. Vesti o meu casaco e saí de casa. Existe uma característica muito particular no nosso outono. Um silêncio que não é triste, mas também não é alegre. É simplesmente claro. Você consegue ver mais longe do que via no verão. As coisas que estavam escondidas pelo volume das folhagens se revelam. E você percebe que elas estiveram ali o tempo todo, esperando que você estivesse pronta para olhar. Caminhei por muito tempo. O calçadão estava quase vazio. Apenas eu, um casal com um cachorro e um senhor mais velho com um casaco amarelo vibrante que acenou com a cabeça ao passar. O rio fluía ao meu lado, constante e sem pressa, fazendo exatamente o que os rios fazem, independentemente de quem os esteja olhando. Em algum momento, eu parei de pensar em transferências, e em panfletos de festa, e em mapas de assentos, e em números de telefone registrados em empresas de consultoria. Em algum momento, eram apenas o caminho e a água, o ar frio e limpo, e o som dos meus próprios tênis novos no asfalto, encontrando o seu ritmo. Eu tinha uma pousada reservada nas montanhas. Eu tinha o meu clube de leitura na quinta-feira. Eu tinha o resto da sopa para amanhã. E uma filha que estava, pela primeira vez em muito tempo, tentando encontrar o próprio equilíbrio, em vez de se apoiar no meu. Isso era o suficiente. Mais que o suficiente. Isso era tudo.